Olá a todos. Na aula de hoje eu vou falar sobre a produção de água de coco. E para ilustrar, só explicitando que toda a água de coco é extraída do fruto do coqueiro, o coco. O coqueiro, ele é originado do sudoeste do Pacífico e da costa asiática, só que já se encontra disseminado em praticamente todos os países tropicais. No Brasil, veio proveniente de Cabo Verde, trazido pelos portugueses por volta de 1553. O coqueiro é de cultura tropical, largamente distribuído na Ásia, na África, na América Latina e na região do Pacífico. É cultivado em aproximadamente 11,6 milhões de hectares em mais de 86 países. Cerca de 96% da produção mundial é proveniente de pequenos agricultores, com áreas entre 0,2 a 4 hectares. A importância mundial do coqueiro. Na grande maioria dos países, ele é muito importante na produção de óleo, como gerador de divisas, e também como cultura de subsistência para pequenos agricultores, fornecendo alimentos, ou seja, da parte da polpa do coco, bebidas, tanto da água quanto fermentação, combustíveis, não só do óleo, mas também da palha, ração para os animais e também como abrigo, cobertura. Da casca do fruto também é possível extrair a fibra, que é empregada em estofamentos de veículos, enchimento de colchões, tapeçaria, cordoaria e fabricação de pincéis. Tem um papel, então, muito importante na sustentabilidade de ecossistemas mais frágeis, como, por exemplo, comunidades costeiras e ilhéus. Então, a cultura do coqueiro no Brasil. A área plantada atualmente no Brasil está em torno de 280 mil hectares, com uma produção aproximada de 2 bilhões de frutos. Primeiramente, essa produção era praticamente toda concentrada no Nordeste brasileiro. Tem-se tendência pela exploração do coco voltado para o mercado da água do coco verde. Só para essa finalidade, temos aí aproximadamente 70 mil hectares de plantio, com a variedade anã. Só que essa cultura do coqueiro foi se deslocando para áreas não tradicionais, como, por exemplo, perímetros irrigados do Vale do São Francisco, que estão localizados na região semiárida da Bahia, em Pernambuco e no norte de Minas. Também temos produção, plantio, a cultura do coco implantada em estados do Norte, Centro-Oeste e Sudeste. Os principais tipos de coqueiro envolvidos aí na produção. Então, dentro do gênero Cocos, distingue-se duas variedades principais. A variedade típica NAR, que é uma variedade gigante, e a variedade Nana Grife, que é uma variedade anã. A típica NAR, que é o coqueiro gigante, ele atinge, em média, a altura de 18 metros. Tem o florescimento tardio, ocorrendo normalmente entre 6 e 8 anos após o seu plantio. Os frutos variam de tamanho, de médio a grande, sendo necessários de 4.000 a 5.200 frutos para se produzir 1 tonelada de polpa seca de boa qualidade. Essa polpa seca que é muito importante para a indústria do coco ralado e do leite de coco. O período de produção econômica é de cerca de 60 anos, ou seja, um coqueiro plantado pode ser produtivo fornecendo cocos por até 60 anos. Já a Nana Grife, que é o coqueiro anão, atinge uma altura média de 10,7 metros, florescem mais cedo, entre 3 a 4 anos após o plantio, ou seja, na metade do tempo que a variedade gigante.
Os frutos são geralmente pequenos e são requeridos de 9.000 a 12.000 frutos para produzir uma tonelada de polpa seca, praticamente o dobro da variedade gigante. E a vida útil de produção econômica está em torno de 40 anos, 20 anos a menos do que a variedade gigante. Praticamente toda a sua produção é voltada para fornecimento de água, ou seja, o coco é colhido verde para extração de água. Então, a água do coco é o líquido natural existente na cavidade da semente do coco. Essa água é rica em nutrientes e de grande importância na germinação da semente e na sobrevivência da plântula. Então, o coco é a semente do coqueiro e essa água é o que vai manter a semente viável até que se forneça uma planta e radícula a partir dessa semente. Então, essa água não é para o benefício do homem, e sim para propiciar a propagação da espécie. A água corresponde a aproximadamente 25% do peso do fruto, ou seja, a gente tem uma característica de resíduo muito grande, 75% do coco para esse ramo industrial. Tem-se uma instrução normativa, a número 39, de maio de 2002, que traz algumas características dessa água. Então, vai aprovar o regulamento técnico para fixação de identidade e qualidade da água de coco. O que traz essa instrução normativa? Que essa água pode ser comercializada na forma in natura, ou seja, posso levar um coco à praia, cortar parte desse coco, extrair a água e fornecer na forma in natura, mas posso também fornecer a água de coco congelada, resfriada, esterilizada, concentrada e até mesmo desidratada, ou seja, posso ter a água de coco em pó. Quaisquer que sejam estes produtos provenientes da água de coco natural, elas devem possuir características sensoriais de aspecto, de cor, de sabor e de odor característicos à água natural, e devem também fornecer os mesmos parâmetros físico-químicos. Então, quais são os principais parâmetros de avaliação para a água de coco? A acidez fixa em ácido cítrico, em gramas por CML, o pH, que deve apresentar no mínimo 4,3, sólidos solúveis em Brix a 20 graus Celsius com máximo de 7, ou seja, acima de 7 Brix quer dizer que essa água já começa a ficar um pouco concentrada, ou seja, o coco já está passando do ponto e vai se desidratando, concentrando assim os sólidos solúveis. Então, o parâmetro Brix para coco não quer dizer que quanto maior, melhor. Ele é definido como máximo 7. A água de coco é uma bebida natural, normalmente muito pouco calórica, fornece apenas 20 calorias por CML. E quando fresca, possui um sabor agradável. É composta basicamente por água, 93%, açúcares, mais ou menos aí 5%, além de conter vitaminas como vitamina A, vitamina B1, B2, B5 e vitamina C. Possui os seguintes sais minerais: sódio, potássio, cálcio, magnésio, manganês, ferro, zinco e cobre. 300 ml de água de coco podem oferecer a quem a consome 6% da ingestão diária recomendada de cálcio e sódio, 8% da recomendada de magnésio e 56% da recomendada de manganês. Ou seja, a água de coco é uma boa fonte de manganês. A composição da água de coco pode variar de acordo com o quê? A variedade de coqueiro, se é gigante ou se é anã, o processo de maturação do fruto, se foi exposto ao sol, se teve adubação, a composição do solo, muito importante também, principalmente pela questão dos sais minerais. Como está o mercado da água de coco? Este mercado é muito voltado para aquelas pessoas que têm uma preocupação com a saúde e também com a forma física.
aquelas pessoas que buscam por bebidas naturais que visam repor as perdas de água, vitaminas e sais minerais, tanto por esforço físico no trabalho, quanto em esporte ou atividades divertidas. Seu consumo vem crescendo nos últimos anos, principalmente devido às suas propriedades de reposição de eletrólitos perdidos após uma desidratação ou grande desgaste físico. A estimativa da produção anual é de 440 milhões de litros. A sua comercialização, então, grande parte vai para o produto in natura, mas já temos um franco crescimento das embalagens longa-vida, envasando aproximadamente 200 milhões de litros. E também temos alguns produtores fornecendo a água de coco em copos e garrafinhas plásticas. Então, a grande demanda ainda é pela extração in natura. Isso não quer dizer que a indústria não tem o seu papel. No ano de 2018, a gente teve cerca de 100 pequenas indústrias processando água de coco e 5 grandes indústrias de grande porte processando água de coco. O invase da água de coco concorre diretamente com o mercado de refrigerantes e sucos prontos para o consumo. É por isso que grandes empresas como Coca-Cola, Pepsi-Cola e Ambev vêm ao longo do tempo comprando as indústrias de água de coco. Ilustro para vocês agora um vídeo sobre o mercado da água de coco. O Brasil já é o maior produtor de água de coco do mundo. De janeiro a dezembro são colhidos mais de 2 bilhões de cocos. A produção cresce em média 10% ao ano. E água de coco, combinação perfeita para quem visita o Ceará. Os quiosques de coco da beira-mar são uma parada obrigatória. O Fernando vende coco há mais de 10 anos. São cerca de 200 por dia. Só elogio, viu? O produto consumido em Fortaleza e em boa parte do país vem do interior do estado, cidade de Paraipaba, a 80 quilômetros de distância da capital. São dezenas de fazendas, coqueirais a perder de vista. O produto movimenta boa parte da economia do município. Ano passado foram colhidos no Brasil mais de 2 bilhões de cocos. Mais da metade deles, assim, verde, para retirar a água. Esse é um mercado que cresce quase 10% ao ano, impulsionado pelos consumidores que buscam hábitos de vida mais saudáveis. Esta empresa em Fortaleza viu nessa tendência uma oportunidade. Aqui no Ceará mesmo a gente já invasa água de coco para o mundo, né? Existe uma indústria na Paraipaba que invasa para os Estados Unidos, para a Europa. O processo é simples e o produto não recebe nenhum aditivo. A temperatura é a responsável por preservar a qualidade e o sabor da água. Graças a isso, as vendas têm crescido em média 20% ao ano. Com baixo teor de sódio e de calorias, rica em potássio e altamente nutritiva, a água de coco tem provado que, seja no copinho ou em sua embalagem natural, ela é uma boa opção para consumir e também para investir. Os benefícios que trazem o consumo da água de coco. É uma bebida capaz de combater a desidratação, é um importante repositor de eletrólitos e sais minerais, tem uma boa capacidade diurética, tem poder antioxidante e também possui ação protetora em relação ao aparecimento de alguns tumores malignos. Pode auxiliar na prevenção de câimbras pelo alto teor de potássio, previne também fraqueza muscular e é um excelente hidratante para a pele. Não contém sacarose, então pode ser consumida por diabéticos. No entanto, seu consumo deve ser controlado porque tem um alto conteúdo de sódio e de potássio, entre outros minerais. Então, o excesso do seu consumo pode levar a um desbalanço das pressões diastólica e sistólica. Então, como que vem crescendo o interesse das indústrias no mercado? A inovação das embalagens e os novos métodos de comercialização trazem ao consumidor a facilidade de encontrá-la em todas as estações do ano. A gente tem o hábito de consumir a água de coco in natura, principalmente na época de veraneio. No entanto, essa inovação de embalagens assépticas, novos métodos de apresentação desse produto,
facilitam, então, a sua comercialização. Auxilia também bastante o transporte com tranquilidade. Se eu consigo colocar, por exemplo, 1 tonelada de coco fresco num container, eu consigo facilmente colocar 4 vezes mais o líquido envasado em caixas assépticas. E, em alguns casos, principalmente nessas caixas assépticas com produto esterilizado, não vou precisar de refrigeração. E vou armazená-la ocupando muito menos espaços do que o próprio fruto. Como que é feita a colheita desse coco? Aqui só para ilustrar uma grande fazenda da do coco, com a variedade anã plantada. Aqui a variedade gigante, e nessa próxima imagem a variedade anã, numa fase bem produtiva. No caso da variedade anã, a colheita, no início do seu processo, ou seja, com as plantas ainda pequenas, tem essa colheita bem facilitada. A colheita do coco, a partir do seu florescimento e polinização, pode levar a 6 a 8 meses. E essa é a época onde o coco tem a máxima produção de líquidos. Após o 9º mês, começa uma conversão intensa do líquido em polpa sólida dentro do coco. Os cocos mais verdes, então, possuem mais água, por isso são os mais colhidos. Com o amadurecimento, a parte carnosa vai se tornando mais grossa, a polpa, a quantidade de água vai diminuindo, embora vai ficando mais adocicada pela concentração de açúcares. Para a indústria, é importante que se evite os cocos com a casca machucada, com a casca rachada ou muito marrom, ou seja, que não estão mais frescos. Quando a água é exposta ao ar, sem refrigeração, ela pode azedar. Ou seja, após aberto, o processamento da água de coco tem que ser imediato. E só para ilustrar uma imagem aérea da indústria do coco. Quais são os principais problemas, então, do processamento da água do coco na indústria? A água de coco, dentro do seu invólucro, ou seja, dentro da semente, o coco é uma bebida estéril, ou seja, não apresenta contaminação microbiana. O contato com o ambiente e equipamentos sem a devida higienização podem gerar um produto de péssima qualidade. Então, evitar a qualquer tempo o processamento da água de coco em equipamentos mal higienizados, não dissipados. A indústria vai enfrentar 2 tipos de problemas principais. Primeiro, de origem enzimática e segundo, de origem microbiológica. Então, todos os 2 problemas são importantes. O primeiro, inerente ao fruto, o segundo, inerente ao processamento. Todos os 2 podem levar a alterações das características sensoriais e também na potabilidade desse produto. Os métodos de processamento, então, na indústria da água do coco visam evitar ou inativar a ação enzimática e garantir a estabilidade microbiológica desse produto. Com isso, a intenção é que eu faça tanto a inibição da ação enzimática quanto a estabilidade microbiológica, mantendo quanto possível as características sensoriais originais. A gente sabe que o processamento térmico, como esterilização, muitas vezes alteram suas características originais, mas é melhor você ter uma leve alteração do que ter insegurança em colocar um produto no mercado. E nessa imagem a gente ilustra um processo bem resumido da indústria da água do coco. Então a gente tem um depósito para descarga dos cocos já recebidos pela indústria, uma esteira que leva à estação de lavação. Os cocos lavados e higienizados passam por um túnel de secagem, passam por um dosador para direcioná-los a 2 máquinas de extração do coco, que pode ser por sucção ou por gravidade.
A água extraída vai para o reservatório de água de coco, que é fechado, e os cocos vazios vão sendo direcionados pela esteira para os depósitos de cascas vazias. Então, no passo a passo do processamento de água de coco, a gente tem a seção de seleção e lavagem dos cocos, onde os cocos são recebidos, serão selecionados pela aparência e cor, ou seja, verdes e homogêneos, e pela sanidade externa, sem ferimentos, sem machucados e sem fissuras. Serão lavados, serão sanitizados, solução clorada, serão enxaguados e, posteriormente, após secos, escorridos, vai para a seção de extração. Na seção de extração são secos, passam por uma esteira deslizante, direcionando para o equipamento de extração. Este equipamento vai perfurar o coco e vai promover a extração do seu líquido. Essa extração, como eu disse, pode ser por sucção ou por vácuo e também por gravidade. Após feita a extração, a água extraída do coco pode sofrer pelo menos 2 tratamentos. Um físico, de filtração, e o outro térmico, para promover aí, tanto a inativação enzimática, como também a estabilidade microbiológica. O tratamento térmico pode ser de pasteurização, mas pode ser também o HT. A esterilização, muitas vezes, pode não ser adequada para o produto por descaracterizá-lo, mas o processo ultra rápido pode ser o ideal. Dentro da indústria, os métodos de conservação mais adotados são os tratamentos térmicos com médias e altas temperaturas. A adição de aditivos químicos pertencentes ou não à categoria dos conservantes podem ser utilizados. Este produto ele pode ser mantido refrigerado ou até mesmo congelado. Quando congelado, o ideal é que ele passe por filtração por membranas e também micro ou ultrafiltração. O enchimento a quente é o chamado processo hot fill. Ele tem um custo de processo baixo. O produto vai poder depois ser armazenado a temperatura ambiente. No entanto, a embalagem é o que pode encarecer o produto. É uma opção tecnológica que vem sendo bastante utilizada para o aproveitamento industrial do coco verde. Então, ele vai ser envasado em embalagens cartonadas do tipo Tetra Pak ou SIG, que são embalagens assépticas e recicláveis. Podem conservar este produto por até 10 meses, sem a necessidade de mantê-lo sob refrigeração. No entanto, pode-se conferir na embalagem a presença do inibidor de oxigênio INS-223, que é o nosso famoso metabisulfito de sódio. Então, aqui para ilustrar, uma máquina de invase do estilo Tetra Pak asséptica, onde a embalagem cartonada vai ser, a partir do rolo, dobrada, selada, para permitir o invase com a embalagem completamente esterilizada. Então, aqui a embalagem ainda no rolo, aberta, e a máquina que vai promover aí a dobradura, a colagem e o posterior envase. Toda embalagem, ao ser desenrolada, passa por uma luz ultravioleta para garantir aí a esterilização dessa embalagem. Ilustro agora para vocês vídeos sobre o processo produtivo.
Inovar para agregar valor ao produto. Inovar para conquistar novos mercados. Inovar para aumentar a produção e crescer 300% ao ano. Inovar para transformar água de coco em bebida sofisticada. A água de coco vem do coco e o coco do coqueiro. Coco também é música e dança de roda do Nordeste do Brasil. Do coco se faz cocada, bolo de coco, bala de coco, chocolate com coco, leite de coco, biju de coco, Maria mole, manjar de coco e se extrai a água, que corresponde a 25% do fruto, que é o coco. A água de coco é um isotônico natural, ou seja, ajuda a repor os líquidos e sais minerais perdidos durante o verão e depois de uma corrida, por exemplo. A empresa Coco Legal envasa, comercializa e distribui água de coco 100% natural para churrascarias, bistrôs, lanchonetes, casas de suco, hotéis e eventos. Mas para chegar a esse público todo, foi preciso inovar. Vamos ver? A minha família tinha uma plantação de coco e numa ocasião um amigo pediu ao meu pai que levasse alguns cocos no aniversário. E não ia caber no carro, nós tínhamos um maquinário de envasar leite no sítio e ele resolveu envasar água de coco em sacos de leite e levar para a festa. Aquilo me deu uma ideia, na época eu era atleta, e resolvi levar aquilo para vender na academia. Levei, fiz uma degustação, o pessoal gostou, cheguei no ponto de vender 300 unidades por dia. Então eu e meu pai identificamos que isso era um negócio viável, já que nós conseguimos levar água de coco sem inconveniente da casca, numa pequena bolsa térmica, até os clientes. Então nós decidimos abrir a empresa, procuramos o Centro de Tecnologia de Alimentos da Embrapa, que nos deu toda a orientação para que fosse construída a unidade industrial. Nós procuramos também o Sebrae. O Sebrae ajudou muito no processo de legalização da empresa, deu um suporte muito grande para a gente. Ajudou depois, no meu caso pessoalmente, através de cursos de logística, de gestão, diversos cursos diferentes, e ajuda até hoje através de rodadas de negócio com grandes empresas, vezes que no caso nós não teríamos contatos por ser pequenos. Então o Sebrae é fundamental na vida da pequena empresa, da formação até o seu amadurecimento. A cidade do Rio de Janeiro consome em média 1 milhão de cocos no verão. Para transportar cada coco até o aterro sanitário, custa 30 centavos. Multiplicando 30 centavos por 1 milhão, o gasto é de 300 mil reais. Ou seja, a cada verão no Rio de Janeiro, 300 mil reais tem como destino a lata do lixo. Quer saber? Bom mesmo para o comerciante seria se o coqueiro desse coco em garrafas PET e sachês. Mas se a natureza não pensou nisso, o Fábio pensou. A inovação em embalagem no sachê no começo da empresa foi fundamental. Mais tarde, nós tínhamos possíveis clientes que não se adaptavam ao sachê. Então nós desenvolvemos a garrafa PET 2 litros, que a embalagem tinha quase o mesmo preço da embalagem de 1 litro, mas envasava o dobro. Então nós continuávamos ganhando em competitividade. Existiam aqueles clientes que serviam a embalagem à mesa. Então nós desenvolvemos a garrafa PET 330, que é um produto um pouco mais caro e mais sofisticado, mas que vai até a mesa do cliente. Com isso, o Coco Legal consegue atingir a todos os tipos de clientes que consomem água de coco. Fábio sabia que para criar um produto diferenciado, não bastava investir somente em novas embalagens. Era preciso conservar as propriedades e o sabor 100% natural da água de coco. Conta pra gente essa história, Fábio. Para chegar nesse objetivo, eu procurei o Centro de Tecnologia de Alimentos da Embrapa, onde nós obtivemos várias informações sobre a água de coco. E a mais importante delas é que após aberto o coco, a água de coco começa a oxidar até atingir 5 graus Celsius. Abaixo de 5 graus, esse processo de deteriorização da água de coco é interrompido. Então nosso desafio era levar a água de coco abaixo de 5 graus no menor tempo possível. Nós procuramos um engenheiro e desenvolvemos um maquinário que leva a água de coco a 2 graus Celsius 4 segundos após a abertura do coco. Com isso nós preservamos todas as propriedades nutricionais e de sabor da água de coco, sem nenhum tipo de conservante ou aditivo químico. Não entra nenhum conservante. Nenhum tipo de conservante. E a gente vê aqui também que o processo preza pela higiene. Esse também é um diferencial sobre a indústria. Esse é um diferencial. Na verdade, a higiene começa do lado de fora da fábrica, onde o coco passa por 3 processos de higienização. Isso porque a casca do coco ela é muito suja. E é quase impossível você extrair água de coco do coco sem que ela tenha contato com a casca. Então o coco passa por um processo de limpeza 1 a 1, depois ele descansa num tanque com cloro diluído para esterilização da casca, e depois ele limpa em água corrente, e novamente em água corrente 1 a 1. E só após limpo e seco
ele entra na fábrica. Dentro da fábrica, outra coisa importante é a forma de abertura do coco. É um processo mais artesanal, mas mais higiênico, é a abertura com facão. Você bate 3 vezes, tira o tampo do coco, ao invés de, nos casos onde se for o coco, você empurra a casca para dentro e aumenta a risco de contaminação. Então, embora artesanal e demorado, o modo mais higiênico de abertura do coco é através do facão. E qual é o seu volume de produção mensal aqui? Esse mês é uma vitória nossa, nós estamos passando de 10 mil litros produzidos para 20 mil litros. Na verdade, a demanda é muito maior do que isso. O nosso gargalo é a produção, pois por ser diferenciada e ser semi-artesanal, nós vendemos tudo que produzimos e nosso desafio é aumentar cada vez mais a capacidade de produção sem perder a qualidade. Nosso objetivo futuro é, em 2 anos, atingir 40 mil litros de água de coco. Fábio, dá para garantir água de coco sempre doce, ao mesmo tempo natural, sem conservante? É possível sim. Alguns fatores são fundamentais para a padronização do sabor e da qualidade da água de coco. Como a plantação é própria e nós temos capacitação de fornecedores, a gente colhe o coco sempre no ponto ideal de maturação. Isso garante um padrão sempre doce na água. E outro fator importante, após a colheita do coco, o tempo de vida dele fora do pé é de 15 dias. Mas ele não fica bom e estraga no 15º dia. Cada dia que passa após colhido, ele perde qualidade. Todo coco invasado pela Coco Legal é invasado no máximo 3 dias após a colheita. Então nós não temos essa perda de qualidade. Quando a Coco Legal criou as novas embalagens, resolveu o problema do comerciante, mas passou a ter a casca do coco. Fábio, qual foi a solução para você se livrar da casca do coco sem prejudicar o meio ambiente? A solução foi essa aqui. Toda a casca do coco industrializada pela Coco Legal é triturada, transformada em fibra e volta para a planta como adubo. Na verdade, a casca do coco é um problema não só para o comerciante, mas para o meio ambiente. Só na orla do Rio de Janeiro são consumidos mais de 1 milhão de cocos por mês. E a casca do coco leva 2 anos e meio para se deteriorar na natureza. Então a necessidade de aterros sanitários, o transporte de casca de coco, são um problema ambiental para a cidade do Rio. A Coco Legal, toda a casca de coco envasada é triturada, transformada em fibra e adubo. Nós retiramos o fruto e depois ele volta como adubo para a plantação, empresa sustentável, ambientalmente correta. Fábio, o que inovar significou para a tua empresa? Inovar significou a sobrevivência dela, no começo a criação e hoje em dia o crescimento. Então inovar é um processo contínuo, né? É isso mesmo, eu não vejo futuro para uma empresa que não inova. E nós estamos inovando num processo que vai aumentar a nossa capacidade produtiva, para que nós possamos expandir mais ainda a produção. Não importa se a sua empresa é grande ou pequena, inovar foi o melhor negócio para o Fábio e vai ser para você também. Então, quais são os principais produtos que a gente tem aí na linha de água de coco? A gente tem o produto em caixas cartonadas, 200 ml, 330 ml e 1 litro, as mais comuns. Então, aqui a gente tem uma de 330 ml e uma de 1 litro sendo apresentada. Uma outra linha que a gente pode ter também é a da água de coco em lata, produto também que pode ficar fora da refrigeração. Os copinhos e garrafinhas plásticas necessitam, então, de manutenção da refrigeração. Então, pessoal, o que eu tinha para falar para vocês hoje era isso. Um abraço a todos.